Vamos lá, então. Texto do Reinaldo Azevedo lá na coluna dele. Reinaldão que está se recuperando também. Não sei se ele está com resfriado ou gripe, mas vamos lá. Projeto é de golpe, não de anistia. Tarcísio, um reciclador de fascistoides. Vamos ler juntos. A proposta do PL para livrar a cara de Jair Bolsonaro e dos demais golpistas veio a público ontem. Apresenta, admita-se, uma virtude. Só tem texto e dispensa pretexto. Não doura pílula, não tergiversa, não cita lateralidades, nem apela a supostos princípios morais. Nada. É uma droga inconstitucional pesada, é impunidade injetada na veia, é pornografia política que nem tenta exibir o manto da virtude, acabou o papo hipócrita de proteger as supostas senhorinhas que só portavam Bíblia no dia 8 de janeiro de 2023. O negócio mesmo é garantir a impunidade de Bolsonaro e dos graúdos envolvidos na tentativa de golpe. O objetivo, sem falsas alegações humanitárias, é desautorizar o Supremo, já a partir do marco estabelecido para benefício de criminosos passados, presentes e futuros. É com este texto para proteger, minar, estimular golpistas que está a se comprometer Tarcísio de Freitas naquela que considera a sua maior cartada. Obrigado, querido Fábio Potter. Fechamos os membros, gente. Olha que coisa boa. Faltam superchats. Se todo mundo contribuir com 10, a gente fecha, tipo, rápido. Rápido, gente. Falta. Eu gostaria de não estender muito a live, que eu tenho viagem ainda para tocar. Vou para as minhas merecidas férias e eu preciso descansar também, descansar essa voz de taquara rachada, levemente comprometida. Vamos lá, queridos. Naquela que considera a sua grande cartada. Segue em vermelho a minuta do projeto, comenta em preto. Fica concedida anistia a todos aqueles que, no período compreendido entre 14 de março de 2019 e a data de entrada em vigor desta lei, tenham sido ou estejam sendo, ainda eventualmente possam vir a ser investigados, processados e condenados em razão das condutas. Por que 14 de março de 2019? Porque essa é a data da abertura do inquérito 47181, que ainda está em curso, que apura a indústria criminosa de fake news contra o Supremo. Houvesse alguma dúvida de que a pretensão dessa gente é se comportar como corte revisora do tribunal, bem, agora não há mais. Veja que não se anistiariam apenas as pessoas conhecidas, apenas investigadas, ou já condenadas, mas também as desconhecidas, aquelas que ainda cometerão crimes. O absurdo é que, de tal sorte, se um grupo resolver repetir os métodos e as práticas do 8 de janeiro, já está anistiando de antemão, eis o texto que deixou Tarcísio, aquele que não confia na justiça, excitado, que constituem manifestações verbais ou escritas, inclusive as proferidas em vias públicas, páginas de internet, redes sociais, órgãos públicos, meios de comunicação ou quaisquer outros canais que tenham sido ou possam ser consideradas como ofensa ou ataque às instituições públicas e seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral ou aos poderes da República, reforço da polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situações de natureza assemelhadas às anteriores. Há uma curiosa distinção na proposta que se pretende tão douta entre as manifestações verbais, manifestações escritas, como se estas também não fossem verbais, mas vá lá, entendi a pretensão desses brutos. Sendo a manifestação nas redes e afins, descartam-se os crimes, assim se alguém decidir, por exemplo, coagir juízes em suas páginas e perfis na internet ou em praça pública, estará apenas exercendo o direito à liberdade de se expressar na modalidade, coação no curso de processo, isso é um espanto. Qualificadas como crime, título 12 do Decreto-Lei 2868, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, associadas de qualquer modo aquelas mencionadas nos incisos 1º e 2º, incluindo a prestação de apoio administrativo, logístico ou financeiro, bem assim qualquer outra forma de contribuição, estímulo ou incentivo, ou dano contra o patrimônio da União, deteriorização do patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa,
constituição de milícia privada. O título 12, a que se refere a proposta, vejam que coisa, diz respeito justamente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que vão do 359I ao 359R. Entre essas duas letras temos o L, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e o M, tentativa de golpe de Estado. Como a proposta já anistia os criminosos que ainda nem se apresentaram para o serviço, podem se sentir à vontade os candidatos a praticar não só o L e o M, mas também. Obrigado, querida Aline. Beijo, querida. Compra lá o Silk Song, que é bom pra caramba. Faltando 176, gente. Vamos lá. R$5 ajuda pra caramba, gente, pessoal. Vamos fechar essa meta aqui. Estou quase sem voz, mas ainda estou vivo. E negociar com um país estrangeiro atos de guerra contra o Brasil, praticar violência ou grave ameaça para desmembrar parte do território. K, entregar o país estrangeiro ou ente estrangeiro em matéria de natureza sigilosa. LM, já citados acima. N, impedir ou perturbar a eleição ou impedir a divulgação do resultado. Obrigado, Fábio Potter. Pedrão, tio Rei se afastou do programa. Acho que talvez seja pelo problema antigo. Será? Será, Fábio? Eu vi que ele estava bastante abatido no final do programa, né? Espero que não seja. Mas tá escrevendo bem pra caramba o cara. 166, gente. Vamos lá, turma, pra gente poder seguir aqui. Muito obrigado a galera que tá contribuindo aqui pra nossa live permanecer. P, restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional. O R, destruir ou inutilizar os meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Nota, os artigos 359-O, Q e S foram vetados, razão por que não aparecem acima. Para lembrar, o artigo 359-T já deixa claro que não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística, a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Vale dizer, o Código Penal, por óbvio, abriga as garantias fundamentais da Constituição e só prevê punição para atos criminosos com o que não se conformam os defensores da esbórnia fantasiada de anistia. Vamos seguir porque o troço fica ainda pior. Também estariam previamente anistiadas as condutas apuradas, em inquéritos instaurados com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal ou com apoio de informações, notícias ou relatórios produzidos com a colaboração da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral ou órgão integrante da Justiça Eleitoral que exerça ou tenha exercido funções semelhantes. V, consideradas como manifestações voltadas à produção ou vinculação de desinformação ou dados inverídicos em relação a partidos, candidatos, governos, eleições ou agentes públicos. O artigo 43 do regimento é justamente o que sustenta a abertura do ofício do inquérito 4781. Nem concluído está, mas todos estariam de antemão anistiados sem que se soubesse o que está lá. O texto também deixa claro que outro dos seus alvos específicos é o TSE. Assim, se o Congresso aprovasse esse troço, colocar-se-ia, até agora, como instância revisora de 2 tribunais superiores. Vai piorar. A anistia que se refere a essa lei afasta automaticamente quaisquer efeitos de condenação penal, bem como determina o arquivamento dos inquéritos, investigações e processos criminais em curso. Parece que o texto vai se esmerando na loucura à medida que vai avançando. Anistiar pessoas meramente investigadas é, com efeito, um exercício notável de impunidade criativa. Sigamos. A anistia alcança ainda os efeitos decorrentes de medidas cautelares e liminares em vigor, multas, indenizações, inclusive por danos morais, bem como quaisquer restrições de direitos impostas judicial e administrativamente, em razão das condutas que trata o caput.
procedimentos a serem instaurados com o objetivo de responsabilizar pessoas por condutas praticadas no período referido caput, desde que enquadradas nas hipóteses dessa lei, ilícitos civis administrativos e eleitorais vinculados ou associados às condutas referidas no caput, afastando-se, inclusive, todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas na Justiça Eleitoral contra os beneficiados dessa lei. Obrigado, Marcos! Faltam 164, gente. Vamos lá, turma, para a gente poder seguir aqui, fazendo bem esse trabalho. Meus caros, minhas caras, para a gente poder seguir aqui fazendo bem esse trampo. Os crimes políticos ou conexos, eleitorais e aqueles que tiveram seus direitos sociais e políticos violados. Para os fins do inciso 1º do caput, a noção de manifestações de rua alcança também as movimentações e acampamentos ocorridos em frente aos prédios, sedes e equipamentos administrativos por instituições militares, bem como os protestos ocorridos na capital federal em 8 de janeiro de 2023. Também na ordem dos fatores, o projeto não disfarça o que ele quer. Notem que a turma do 8 de janeiro foi parar no último item da proposta. Os valentes não poderiam propor anistia apenas aos condenados pelo golpe, ainda que Bolsonaro viesse a ser beneficiado, porque isso não resolveria o problema das duas inelegibilidades que já transitaram em julgado no TSE e que só podem ser revistas pelo STF. Problema resolvido. Também as decisões do TSE seriam anuladas. Tarcísio e sua grande cartada. Caras e caros. Trata-se de uma proposta inconstitucional, de cabo a rabo, e é evidente que Tarcísio sabe disso. Ocorre que, se eu posso chamar golpismo moderado, não é suficiente para receber o aval, o sinal verde da família Bolsonaro. Tinha que se ajoelhar no altar do mito, ele se ajoelhou na certeza de que está num jogo de ganha-ganha. Sabe muito bem que, caso essa barbaridade prosperasse, o candidato não seria ele, mas Bolsonaro, o que talvez até facilitasse as coisas para Lula, ao menos que com os números que há agora. Mas é claro que ele olha para essa aberração e sabe, não tem como esse troço passar pelo Supremo, na hipótese de passasse pelo Senado e fosse aprovado pela Câmara. Assim, ele cumpre o roteiro da fidelidade absoluta para se sagrar candidato ungido por Bolsonaro, prometendo-lhe, se eleito indulto, igualmente inconstitucional, mas aí antevê com a faca e o queijo na mão as condições de pressionar o Supremo. Concluo, parabéns ao Prêmio Visionários do Ano, todos aqueles que apostaram que a terceira via é uma espécie de desvio da segunda via, que é aquela do golpe. Não, Tarcísio está deixando claro que ele não é o candidato para arejar o bolsonarismo. Caso isso fosse possível. Ele só é candidato para reciclar o golpismo. Essa minuta e esse projeto de anistia que veio a público é o golpe na forma de um projeto de lei, e Tarcísio, o bolsonarista moderado entre aspas, que não confia na justiça, o abraça como saída para o Brasil. Tarcísio e Bolsonaro são a mesma pessoa, tá, gente? Esse é o lance. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.